E vamos começar voltando milênios no tempo até a Idade da Pedra, onde um dos primeiros ancestrais do Peter vivia, o Peter. E esse cara, apesar de parecer com o Peter que a gente conhece, ele foi muito importante para a evolução humana, porque acredite se quiser, esse sujeito simplesmente foi o inventor da roda. E aparentemente também foi um dos primeiros a fazer uma campanha publicitária, porque ele usou sua esposa de biquíni para chamar a atenção do público e vender o seu produto. Pessoas querem roda Peter graças à esposa sexy. Hoje nós dois vamos mandar bala. Estão vendo? A genialidade está no DNA dos Griffins desde o princípio da humanidade. Só o Peter que não herdou ela. Avançando um pouco mais no tempo, chegamos até Moisés Griffin. No universo de Uma Família da Pesada, o Moisés é um ancestral do Peter. E esse é exatamente o mesmo que aparece nas histórias bíblicas, aquele que recebeu os 10 mandamentos de Deus, abriu o Mar Vermelho e libertou os escravos do Egito. Avançando um pouco mais, chegamos na Idade Média, onde nos deparamos com o grande rei Arthur Griffin, que só tirou a espada da pedra porque uma mulher disse que treparia com ele se ele tirasse. Ainda falando da Idade Média, só que agora alguns séculos pra frente, tivemos o rei Griffin da Dinamarca. Pode não parecer, mas o Peter tem sangue real correndo pelas veias. E esse rei era fissurado por comida, mulheres e mesas muito longas. E isso foi justamente a sua ruína, porque enquanto comia, ele acabou tendo um infarto e o médico estava do outro lado da mesa longa e não conseguiu chegar a tempo para poder salvá-lo. Avançando ainda mais no tempo, temos o Ponce de Leon Griffin, um grande explorador que encontrou a fonte da juventude. Só que estamos falando de um Griffin, e esse gênio simplesmente entrou dentro da fonte, mas não molhou a cabeça. E por isso ele ficou desse jeito bizarro aí, com um cabeção e um corpinho de bebê. Isso valeu a viagem de 8 anos num barco. Em seguida temos o Griffin Patterson, que segundo uma vidente foi uma das vidas passadas do Peter. E a vida desse cara foi bem doida, porque ele foi expulso da Inglaterra e exilado na América só porque o rei queria ficar com a mulher dele. Mas depois de muitos meses no mar, Griffin Patterson chegou na América e fundou Quahog, a cidade onde Uma Família da Pesada se passa. Mas as loucuras da vida desse cara não param por aí não, porque ele se casou com uma mulher chamada Meg. Mas aí do nada, a sua ex apareceu atrás dele, então ele matou a sua esposa e ficou com a ex. Agora, avançando mais alguns séculos para frente, chegamos até o Nate Griffin, um homem negro africano que foi escravizado e mandado para os Estados Unidos, onde foi comprado pelos Pilter Schmidt, a família da Lois. E assim, esse cara deu um jeito de pegar a antepassada da Lois e teve 3 filhos com ela, que são basicamente a Meg, o Chris e o Stewie, versão negros. Continuando nossa aventura pelo tempo, chegamos até os tataravós do Peter, e a série nos apresentou 3 deles. O primeiro que conhecemos foi o Ulysses S. Griffin, que foi um general durante a Guerra Civil Americana e o grande responsável por terminar o conflito depois que venceu uma competição de beber cerveja com o general inimigo. Outro dos tataravós do Peter foi o Ozias Griffin, uma das primeiras pessoas no mundo a ter um telefone. Para vocês terem noção, o número do telefone dele era 3. Para falar com ele, era só apertar o número 3. E ainda assim, tinha gente que ligava por engano para ele. E o último dos tataravós do Peter apresentados pra gente foi o John Wilkins Cabine de Foto Griffin, que aparentemente foi um grande amigo do Abraham Lincoln, o presidente dos Estados Unidos. Porém, depois que o presidente colocou chifres nele durante uma foto, o John Wilkins Cabine de Foto Griffin enlouqueceu e simplesmente matou o presidente. Ou seja, o antepassado do Peter matou o Abraham Lincoln. E agora vamos falar um pouco dos tios tataravós do Peter, que no caso são os irmãos dos tataravós dele. Primeiro, o Peter teve 2 tios tataravós que lutaram na Guerra Civil Americana, que no caso foram 2 irmãos gêmeos siameses que lutaram em lados opostos da guerra. Vocês têm noção do quanto isso é idiota? E o pior é que um deles acabou matando o outro.
5 anos depois. Foi uma burrice, né? Não pensei nas consequências. Outro dos tios tataravós do Peter foi o Jabba Griffin. E ele é estranho desse jeito porque é uma espécie de paródia de um dos personagens de Star Wars. No caso, esse personagem aqui. E para terminar com os tios tataravós do Peter, temos o Angus Griffin, o grande criador do golfe. Só que digamos que esse cara tinha uns comportamentos bastante questionáveis. Se liga só. Então essas são as regras. Nada de judeus nem pretos. Ei! Continuando nossa aventura pelo tempo e avançando alguns anos, chegamos até os bisavôs do Peter, e a série nos mostrou 4 deles. Primeiro tivemos o Hugh Griffin, que atravessou um rio com um amigo, e foi só isso que a gente viu dele. Depois tivemos o Juarez Griffin, um anão lutador de boxe especializado em lutar contra galinhas, onde podemos ver que lutar com galinhas está no DNA do Peter. E aqui vale ressaltar que na dublagem em português, o Peter chama o Juarez de tio-avô, mas no original em inglês ele o chama de bisavô, então eu tô considerando ele aqui como bisavô. Outro dos bisavôs do Peter foi o Thomas Griffin, um filósofo desempregado que mal conseguia sustentar sua família. E por fim, tivemos o Willie Olho Roxo Griffin, o maior astro de cinema mudo dos anos 20, que se tornou um fenômeno por causa de suas trapalhadas oculares. Opa, meu olho de novo não! Avançando mais um pouco no tempo, chegamos até o avô do Peter, Josias Griffin, que foi um dos grandes responsáveis pela criação do Pernalonga. Mas ele teve uma divergência artística com o estúdio em relação ao nome do personagem, porque enquanto todos queriam chamar o coelho de Pernalonga, ele queria chamá-lo de Efraim, o coelho retardado, mas ninguém concordava com ele. E nós também tivemos esse outro antepassado do Peter aqui, mas não ficou muito claro se ele era o avô, o bisavô ou até talvez o tataravô do Peter. Para vocês terem ideia, nem foi revelado o nome dele. A única coisa que falaram foi que ele frequentava o Ostra Bêbada lá por volta de 1900. Peter também teve 4 tios avós revelados na série, que no caso são os irmãos dos avós dele. Primeiro tivemos o Peter Hitler, que como o nome indica, era o irmão do cara do bigodinho. Inclusive, ele foi o responsável por matar o sujeito. Em seguida, temos a Ellie Fitzgerald Griffin, uma cantora de jazz com a voz tão poderosa que conseguia quebrar taças. Depois tivemos a rainha do burlesco Griffin, uma dançarina lindíssima capaz de deixar qualquer homem doidinho. Impossível não se apaixonar por ela. E para finalizar os tios avós do Peter, temos as pernas compridíssimas Griffin, a mulher mais sensual da família, que só tinha perna, nada além disso. Essas pernas são compridíssimas? Claro, elas são sim. E agora, finalmente, chegamos nos pais do Peter. E se prepara porque aqui tem uma reviravolta incrível. A mãe do Peter era uma mulher muito safada chamada Thelma, que foi pra Irlanda e deu pra um bêbado chamado Mickey McFinnigan, o pai biológico do Peter. Mas aí, o Mickey não quis nada com ela. Então, Thelma voltou pros Estados Unidos e se casou com Francis Griffin, que aceitou assumir a paternidade do Peter. Ou seja, geneticamente falando, o Peter não faz parte da família Griffin, porque essa é a família do Francis, o padrasto dele. E na realidade, o Peter faz parte da família McFinnigan, que é a família lá do bêbado da Irlanda. Então, seguindo essa lógica, nenhum desses antepassados que eu falei no vídeo são de fato parentes do Peter. Mas como uma família da pesada não tem lógica nenhuma e os antepassados são a cara do Peter, só ignorem os fatos e foquem na piada. É o melhor a se fazer no caso. E vamos começar falando da irmona do Peter, que apareceu durante um flashback da infância dele, lá no episódio 17 da 9ª temporada. Tá, mas o que diabos seria uma irmona? Na forma correta de se falar, para não gerar nenhum problema para esse vídeo aqui, irmona seria uma personagem intersexo, ou seja, a mistura dos dois. Basicamente, no meio das pernas dela tem a mistura das partes masculinas com as partes femininas. E como é que eu sei disso? Bom, ela simplesmente contou pra gente. E aí, Peter, você quer ver minha pingina? Eu não sei.
No caso, essa irmã aí não teve o seu nome revelado. Porém, várias temporadas depois, mais precisamente no 6º episódio da temporada 14, nós somos apresentados à irmã do Peter, a Karen. Eu vi gente comentando que acredita que essa Karen é na verdade a irmã do Peter. Eu não descarto essa possibilidade, mas como não temos nada confirmado, vamos tratar as duas como sendo duas personagens completamente diferentes. E no caso, o Peter simplesmente detestava a Karen, e por isso ele se mantinha longe dela e escondia sua existência de todos. Basicamente, ele fingia que ela nem existia. Porém, com a morte da mãe deles, Karen volta a entrar na vida do Peter. E além de ser uma lutadora profissional, ela também gostava de atormentar a vida de seu querido irmãozinho, que ela carinhosamente apelidou de Pipi. Vem aqui, Pipi! E como ela sempre fazia questão de humilhá-lo na frente de todos, Peter queria manter o máximo de distância possível dela. E se vocês pararem para analisar, a forma que a Karen trata o Peter é a exata mesma maneira que o Peter trata a Meg. E por isso, com muita dó de seu pai, a garota resolve ajudá-lo a enfrentar de frente os seus problemas. E assim, com a ajuda de Meg, Peter entra no ringue de luta e dá uma bela de uma surra na Karen, se vingando assim de todos os seus anos de humilhação. Só que tem um pequeno probleminha aí nessa história. Essas lutas, na verdade, eram todas encenadas. E como Peter e a Meg lutaram a sério, a coitada da Karen acabou entrando em coma. E o único que podia ajudá-la era o seu querido irmão Peter. Alô? Acho que meu tipo de sangue é diferente. Não, eu não quero conferir. Disseram que não há nada a fazer. Definitivamente o melhor irmão de todos. E a prova de que o Peter realmente se importa com o bem-estar de seus irmãos apareceu lá no episódio 14 da temporada 12, onde casualmente ele comenta que iria dar uma olhada em seu irmão sem pelos que ele mantinha preso em um pequeno galpão no quintal. E assim nós descobrimos que o maluco do Peter tinha um irmão gêmeo albino deficiente que ele mantinha preso e só alimentava com restos de comida. Para vocês terem noção, o Peter diz que o Natal estava chegando e que se seu irmão se comportasse, daria a ele muita casca de ovo e borra de café para comer. Olha só que baita presentão. Meio sem jeito, o albino pergunta se finalmente poderia conhecer o resto da família. Mas furioso com esse pedido, Peter simplesmente vai embora gritando que o albino não ganharia nada de presente no Natal. E assim, mais tarde, depois de escutar um barulho vindo do quintal, Peter se arma e sai correndo dizendo que o seu irmão tinha escapado. Então, nós só escutamos um tiro. Olá, família. Vamos comer todo o lixo que nós quisermos. E claramente toda essa loucura é apenas uma piada, porque na cena seguinte o Peter tá de volta e a gente nunca mais vê esse tal irmão albino. Outro irmão maluco do Peter apareceu no 2º episódio da 5ª temporada, onde a Thelma, a mãe safada do Peter, aparece dizendo que tinha pedido divórcio porque o seu marido não estava comparecendo da forma que ela queria. E segundo o Peter, essa separação não agradaria nem um pouco o seu irmão Tadeus, ou como ficou conhecido aqui na dublagem BR, o Malvadeus. Um cara ganancioso que só pensava na herança de seus pais. E um dos irmãos do Peter que teve um pouco mais de destaque na série apareceu no 2º episódio da temporada 12, onde depois de perceber um enorme caroço em seu pescoço, Peter foi às pressas se consultar com o Dr. Hartman. E assim, depois de algumas apalpadinhas, o médico explica que o Peter tinha um gêmeo subcutâneo atrofiado crescendo dentro do pescoço. Basicamente, esse era um gêmeo incompleto que nunca se desenvolveu totalmente. Mas, para sobreviver, ele entrou dentro do corpo do Peter e se alimentava do corpo dele. E depois de uma rápida incisão, esse tal gêmeo aparece, que no caso era uma miniatura perfeita do Peter. Inclusive, esse doido aí já saiu de óculos. Agora, onde esse bicho arrumou isso, eu já não sei. Mas enfim, o fato é que esse gêmeo se desenvolveu mais do que o médico esperava. Uau, sua esposa é muito bonita.
Isso é um pé? Quase isso. E como seu irmão não tinha nome, Peter deu a ele o nome de Grude, porque ele não saía de seu pescoço. No começo, os dois até se divertem muito. Porém, Peter rapidamente percebe que viver com uma miniatura de si mesmo não era nem um pouco fácil. Então, o doido volta lá no hospital e faz um procedimento extremamente perigoso para se separar do Grude. E assim, o pequenino finalmente consegue seu próprio corpo e ganha liberdade para ir aonde quiser e fazer tudo o que quiser. E no final desse episódio, Peter amarra o Grude em um balão e manda ele para os céus. E assim, Grude nunca mais é visto na série. Porém, segundo o narrador, ele conseguiu um emprego como a nova criança engraçada da série The Middle. Nossa, nunca vi tanto lixo junto na minha vida. Um personagem que pode ou não ser considerado um irmão do Peter apareceu no episódio 19 da temporada 12, onde enquanto brincava de pôr a mão para fora do carro enquanto dirigia, o maluco do Peter simplesmente acabou decepando o braço. No entanto, isso não preocupava nem um pouco, já que esse doido aí simplesmente conseguia se regenerar. Só que o que ele não sabia é que a mão decepada também acaba se regenerando e dá origem ao Hat-Chip, um clone maligno do Peter. Por ser um clone e ter o mesmo DNA do Peter, o Hat-Chip pode ser considerado uma espécie de gêmeo dele. Mas isso aqui cabe interpretação. Mas de qualquer forma, achei interessante listar ele aqui nesse vídeo. Mas o fato é que o Peter não fazia ideia da existência desse clone maligno, o que deu a oportunidade do Hat-Chip ficar o episódio inteiro fazendo coisas malignas, tipo jogar uma pedra no Brian ou matar pessoas. Olha ali embaixo, parece eu de camisa verde. Ele está matando uma mulher. Como vocês sabem, uma família da pesada não tem lógica nenhuma. Então, na grande maioria dos casos, não faz o menor sentido a existência de muitos desses irmãos do Peter. Eles só foram criados mesmo como piada, uma forma de gerar humor pro episódio em que eles aparecem. E na minha opinião, só a Karen e o Grude, que tiveram um certo destaque, podem ser considerados de fato irmãos do Peter. O resto apareceu apenas muito rápido em cortes, e depois simplesmente sumiram. Então, esses aí eu acho que não dá pra considerar canônico. Na verdade, não dá pra considerar nada canônico em Family Guy, né? E como a Meg, o Kriv e o Stewie dispensam apresentações, eu não vou focar neles aqui nesse vídeo, já que todos sabem que eles são filhos do Peter. Bom, pelo menos a Lois diz que eles são, e os documentos deles também dizem isso. Então, até provarem o contrário, o Peter é o pai. Sendo assim, vamos pular esses três e vamos direto para o Bertrand, o segundo filho super gênio do Peter, que prova que apesar do Peter ser um grande idiota, o DNA dele também carrega os genes da superinteligência, já que o Bertrand era inteligente desde o tempo que ele tava lá no saco do Peter. E olha que eu não tô exagerando não, hein? Lá no episódio 11 da terceira temporada, para impedir que seus pais tivessem mais filhos, Stewie teve a brilhante ideia de se encolher e entrar dentro do Peter para eliminar seus materiais genéticos. Só que lá dentro, o garoto descobre que na verdade, os espermatozoides eram naves pequenininhas pilotadas por bebês minúsculos. E assim, Stewie acaba conhecendo o Bertrand, um super gênio igualzinho a ele. E gostando muito da ideia de ter um irmãozinho para poder ajudá-lo a matar a Lois, Stewie acaba deixando que o garoto vivesse para que ele pudesse nascer. Porém, o Peter e a Lois acabam decidindo não ter um outro filho. Então, o Bertrand precisou ficar escondido dentro do corpo do Peter até que uma oportunidade surgisse. E lá no episódio 22 da quarta temporada, quando o Peter doou o esperma, Bertrand aproveitou essa chance para poder sair. E assim, ele foi inseminado artificialmente em um casal de lésbicas e conseguiu nascer. A vitória será minha! E assim, Bertrand nasceu e virou um dos maiores inimigos do Stewie. A história dele é um pouco longa, mas não vem ao caso me aprofundar nela aqui nesse vídeo. Acho até que depois eu vou aproveitar e fazer um vídeo só contando a história do Bertrand. O que vocês acham? Gostariam ou não de ver um vídeo sobre a história dele? Deixa aí nos comentários que eu quero saber.
E olha que essa vez aí do Bertrand não foi a única vez que o Peter acabou doando esperma. No episódio 20 da temporada 15, descobrimos que em sua juventude, Peter doou uma quantidade absurda de esperma para poder conseguir dinheiro e pagar uma aula para aprender a imitar um modem de internet discada. Uma habilidade completamente inútil. Aposto até que muitos de vocês que estão vendo esse vídeo nem sabem o que diabos é isso. Mas enfim, quando descobre sobre toda essa história, Lois incentiva Peter a dar autorização para a clínica passar o endereço deles para os filhos que quisessem o conhecer. O que não acabou sendo uma boa ideia, porque simplesmente apareceu uma quantidade absurda de filhos querendo conhecê-lo. E só com essa brincadeirinha aí, o Peter descobriu a existência de uma quantidade absurda de filhos. E como eu sou curioso, fui contar quantos filhos tinha só nessa foto inicial aí deles. E se eu não tiver esquecido nenhum, tinha o total de 103 filhos. Só que durante o episódio ainda vão aparecer vários outros filhos que não estavam nessa cena aí. Então não dá pra saber ao certo quantos filhos apareceram nesse episódio, mas com certeza é mais de 100. E esses filhos basicamente eram cópias do Peter, só que com idade, gênero e etnias completamente diferentes. Infelizmente o episódio não teve tempo de se aprofundar em muitos filhos, mas os que tiveram destaque foram a Kate, uma Peter mulher, o Peter chinês, o Peter alemão, o Peter mulher negra, o Peter anãozinho, que inclusive o Peter original matou mais tarde, e o Larry, um Peter mais novo que até tentou pegar a Lois. E olha que as loucuras não param por aí não, porque no final desse episódio, o Peter revela para sua família que gostava de descabelar o palhaço na pia do banheiro. E assim, nós somos levados para os esgotos, onde vemos que graças às brincadeirinhas do Peter, ele tinha engravidado uma quantidade enorme de crocodilos e ratos nos esgotos. E agora, ele também era pai de animais. E também avô, né? Porque os filhos dele começaram a cruzar com espécies diferentes. Nós estamos rindo de quê? Também tivemos alguns cortes fazendo piadas com supostos filhos do Peter. A maioria desses cortes não fazem muito sentido, mas como a série inteira não faz sentido, eu vou colocar eles aqui nessa lista. Começando com o 9º episódio da 7ª temporada, onde nós somos apresentados ao Peter Jr. Quer dizer, somos apresentados ao que sobrou do Peter Jr., o primeiro filho do Peter e da Lois, que morreu por causa de seu pai idiota. Já no 9º episódio da temporada 16, enquanto enfeitava a casa pro Natal, Lois acaba revelando que o Chris tinha um irmão gêmeo que morreu, chamado Timus. E o nome dos dois seria uma homenagem ao Natal, que em inglês é Christmas. E nós não sabíamos mais nada desse filho do Peter. Foi só isso que eles falaram. E também tivemos outra piada bastante parecida com essa, lá no episódio 14 da temporada 11, onde voltamos ao dia do nascimento do Stewie, e descobrimos que originalmente o garoto tinha um irmão gêmeo chamado Dave. Porém, o maluquinho do Stewie tinha matado o outro garoto lá dentro do útero da Lois, e só nasceu o caixãozinho dele. E olha que essa não foi a única vez que uma família da pesada mostrou um irmão gêmeo do Stewie. No episódio 12 da temporada 12, durante o funeral de sua avó, Stewie acaba apresentando pra gente o seu irmão engraçado, que basicamente era ele, só que mais gordo. Porém, logo após ser apresentado, o garoto simplesmente tem um ataque cardíaco e morre ali mesmo. Outro suposto filho do Peter apareceu no episódio 11 da temporada 11, onde o Chris acabou ficando preso na poltrona do cinema. E ao invés de ajudá-lo, a Lois simplesmente levou mantimentos para ele e disse que voltaria logo logo. Ela não vai voltar. Como sabe disso? Porque ela é minha mãe também. Bom, se esse é o irmão do Chris, quer dizer que tem no mínimo 50% de chances de também ser filho do Peter.
Mas como eu disse, são cenas rápidas sem muito sentido, apenas pra gerar humor. E mesmo se a gente tirar todos esses filhos que apareceram em piadas rápidas, o Peter simplesmente tem mais de 100 filhos espalhados por aí. E se vocês pararem pra pensar, o doido é que o Peter não comeu ninguém pra gerar a grande maioria desses filhos. A sorte dele é que ele não precisa pagar pensão, hein? Porque imagina só se tivesse. Eu acredito que consegui cobrir praticamente toda a árvore genealógica do Peter. Se tiver ficado faltando alguém, provavelmente foi ali nos ancestrais. E se você chegou até aqui, deixa aí nos comentários, eu quero que o Peter pague pensão. Prometo que vou dar um coraçãozinho pra todo mundo que comentar isso, hein? E se você quiser continuar vendo mais vídeos de Family Guy, dá uma olhada nesse outro aqui, onde eu falo sobre o acordo mais obscuro que o Peter fez com a morte. Corre lá pra ver que tá bem louco.